E aí, turma, nós vamos agora para a nossa segunda aula de Revolução Russa. Na primeira aula, nós vimos todo o cenário que antecedeu as revoluções. Qual era a situação da Rússia, as suas características geográficas, as suas características políticas, econômicas, sociais. E nós vimos que a situação da Rússia era bastante complicada desde o final do século XIX. Mas vai surgir, então, algumas oposições ao imperador, ao czar. Nesta aula, então, nós vamos começar a falar sobre os partidos, os grupos políticos que surgiram para fazer oposição ao czar. Vamos ver aqui nos slides quais são esses partidos políticos de oposição ao czar, que vão fazer um contraponto às decisões do czar. O primeiro partido que nós vamos ver é o Partido Operário Social Democrata Russo, que surgiu em 1889. Esse partido tinha o objetivo a implantação do socialismo. Você se lembra da aula passada que eu disse que as ideias socialistas encontraram um terreno muito propício no território russo. Uma vez que a situação da população russa era muito miserável, as ideias socialistas caíam muito bem. Então esse partido vai ter como objetivo a implantação do socialismo. Mas o czar, evidentemente, não quer essas ideias no seu território. Então ele exilou os seus integrantes, ou seja, expulsou os integrantes desse partido do território russo. Mas fora da Rússia, em 1903, eles se reuniram e formaram um congresso na cidade de Bruxelas. Mas nesse congresso tiveram alguns desentendimentos. Havia grupos diferentes dentro desse mesmo partido e eles acabaram se desentendendo. E desse desentendimento, dessa disputa, dessa briga que teve entre eles, formaram dois grupos. Gravem bem esses dois grupos, que nós vamos falar bastante deles mais adiante. O primeiro grupo é chamado de mencheviques. O que significa mencheviques? Minoria, simples assim. Palavra menchevique, minoria. E o outro grupo são os bolcheviques, que é a maioria. Então nós temos minoria, maioria, mencheviques, bolcheviques. Vamos começar aqui pelos mencheviques, pela minoria. Eles acreditavam em um processo moderado para o socialismo, ou seja, uma transição do império, do absolutismo que se estava empregado na Rússia, uma transição moderada para o socialismo. Sair de um ponto para o outro de uma maneira mais moderada, mais branda. Defendia que, diante do atraso econômico russo, o país deveria passar primeiro por uma revolução burguesa, como aconteceu no Ocidente, e depois pela revolução socialista. Por que os mencheviques acreditavam nisso? Se vocês se lembrarem bem, quando nós estudamos lá as ideias socialistas, os socialistas defendiam a passagem de um Estado burguês, que é aquele grupo que é dono dos meios de produção, que é dono das fábricas, para depois os socialistas ocuparem esse poder, tomarem dos burgueses. Quando que os burgueses ocuparam o poder? É só nós voltarmos lá na Revolução Francesa, nas revoluções inglesas. Vamos lembrar aqui o processo. Até uma certa altura, quem tinha o poder político era a classe nobreza, da nobreza. Os nobres tinham o poder. E esse poder, vocês se lembram, era absolutista e era hereditário. Portanto, passava de pai para filho. Esse poder era uma condição de nascimento. Os burgueses já existiam, mas não participavam do poder político. Vai ser a partir das revoluções burguesas em que eles vão tomar o poder dos nobres, e foram de forma bastante violenta, só lembrarmos da Revolução Francesa. Eles vão tomar o poder dos nobres e aí então eles controlam toda a política e toda a economia. O que os socialistas falavam? Bem, a classe burguesa ela só tem o poder porque existe a classe operária. Ou seja, a fábrica só existe funcionando porque tem os funcionários dela, porque tem os operários dela. Só que o burguês, o dono da fábrica, fica com a maior parte da riqueza para ele. De forma que você tem um grupo grande de trabalhadores que vende a sua força de trabalho, que são aqueles que realmente fazem a riqueza, mas que fica com um pedaço muito pequeno dessa riqueza.
Os socialistas defendiam, então, que seriam esses trabalhadores que deveriam controlar as fábricas, ou seja, ocupar o lugar da burguesia. Portanto, para o socialismo ser colocado em prática, era preciso que já existisse uma classe burguesa estabelecida para que os trabalhadores, a classe operária, ocupasse o lugar dos burgueses. O problema é que na Rússia, nós vimos na aula passada, que a classe burguesa era muito inexpressiva, era muito pequena. O que predominava na Rússia? A nobreza. Portanto, o que os mencheviques defendiam? Que não adiantava os operários ocuparem o poder, porque ainda não existe uma produção de riqueza eficiente na Rússia. Essa classe burguesa ainda é inexpressiva. Portanto, era preciso ter essa primeira etapa. Os burgueses vão fazer como foi feito lá no Ocidente, como foi feito na Inglaterra, na França. Os burgueses ocupam o lugar da nobreza para que depois os operários ocupem o lugar dos burgueses. Então essa era a ideia dos mencheviques. E aqui, Yuri Martov era o líder dessa ala do partido. Portanto, veja, aqui é um grupo dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Então aqui não é novos partidos, é grupos que formaram dentro desse mesmo partido. Já os bolcheviques acreditavam que deveriam forçar o rumo dos acontecimentos revolucionários, promovendo a Revolução Socialista, mesmo com a população em sua maioria camponesa. E aqui o Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, era o líder desse grupo. Ele defendia a organização, a disciplina e a centralização do partido. Portanto, Lenin já defendia um modelo mais revolucionário. Ele acreditava que deveria forçar essa revolução a acontecer mais rápido, mesmo que a maior parte da população russa não fosse de trabalhadores de fábrica, não fosse operário de fábrica, que fossem camponeses. Talvez seja aí um dos grandes problemas que essa revolução apresentou, porque na teoria o socialismo pregava que era preciso ter uma classe burguesa forte, uma produção de riquezas através da indústria muito forte, para que então os operários pudessem ocupar o poder. Mas esse não era o caso da Rússia. E o que o Lenin defendia é que os próprios camponeses ocupassem o controle da produção. No caso deles, deveriam tomar o controle da produção agrícola e, claro, também tomar o controle político. Mas esse não era o único partido que surgiu em oposição ao czar. Tivemos outros, como por exemplo o Partido Socialista Revolucionário, PSR, que surgiu em 1903. Esse defendia o socialismo também, mas um socialismo agrário, voltado mais para a distribuição de terras. Lembrando que nós tínhamos então a nobreza, que era detentora das terras, e essa massa de camponeses moravam e trabalhavam numa terra que pertenciam a essa nobreza. Portanto, o que o Partido Socialista Revolucionário defendia? A redistribuição dessas terras, mas entregando as terras para os camponeses. Além disso, eles também defendiam a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que a Rússia tivesse uma nova Constituição, um novo conjunto de leis. E é claro que este partido vai ser muito influente entre os camponeses. Afinal de contas, se as ideias desse partido fossem colocadas em prática, o grupo mais beneficiado seria os camponeses. Um outro partido, o terceiro partido, o Partido Constitucional Democrata, o PCD, que surgiu em 1906. O objetivo dele era uma monarquia constitucional e parlamentar. Bem, já existia uma monarquia na Rússia. Qual seria a mudança defendida pelo Partido Constitucional Democrata? É que existisse, então, uma nova Constituição na Rússia e que as leis dessa Constituição limitassem o poder do monarca, que limitasse o poder do imperador. E quem faria essas leis, cujo imperador deveria obediência, deveria fidelidade e obedecer, seria o parlamento. Então é um modelo muito parecido ao que nós temos, por exemplo, na Inglaterra. A população escolhe o parlamento faz as leis e o imperador ou o rei é obrigado a obedecer essas leis. Então ele deixa de ser absolutista. Então é uma mudança muito importante. Nesse caso,
O poder está na Constituição, está na lei, e não mais na forma absolutista como era antes. Quem pertencia a esse partido era de maioria uma nobreza liberal e a burguesia. Vejam que esses dois grupos eram minoria na Rússia. Portanto, eles não queriam se livrar do czar. Eram grupos que se beneficiavam com a presença do czar. Então, não eliminavam o czar, mas agora os detentores do poder continuariam com essa nobreza liberal, mas também teria a participação da burguesia. Um quarto grupo são os anarquistas. Esse não chegou a formar um partido político, mas era um grupo que existia na Rússia e foi um grupo bastante importante. E era um grupo importante porque era muito influente entre os camponeses. Inclusive, ele vai ter um papel importante numa guerra civil que haverá, e nós vamos estudar depois, entre uma guerra civil de 1917 a 1922. Vocês se lembram também que os anarquistas é uma das ideologias que surgiu no final do século XIX. Juntamente do socialismo, é uma das ideologias que surgiu no final do século XIX. Daquela que era contra qualquer tipo de autoridade, de imposição sobre a população, seja do Estado, seja da igreja, enfim, qualquer tipo de autoridade. Então esse grupo existia, embora não chegou a formar um partido político. Para piorar a situação, nós teremos outros conflitos, outros acontecimentos importantes na Rússia, que vai ser a Guerra Russo-Japonesa e o Domingo Sangrento, que nós vamos ver a partir de agora. Começando pela Guerra Russo-Japonesa. Bem, o Nicolau II, o czar, é imperialista. E vocês se lembram, o que é a ideia imperialista? A ideia imperialista é a expansão de domínio. Não é só a expansão territorial, mas a expansão de influência e domínio sobre outros lugares, sobre outros territórios. O Nicolau II tem essa mentalidade de expansão de domínio. Ah, mas a Rússia já é o maior país do mundo. Tudo bem, mas é um país que tem uma extensão territorial muito grande, mas nem todo o território é produtivo, nem todo o território é rico. Então, o imperador ele está de olho em outros territórios que não pertencem ainda ao território russo, que pode lhe trazer algum benefício, alguma riqueza. E o Nicolau II estava especialmente interessado na região da Manchúria, que é um território que fica na China. Só que esse território chinês também era disputado pelo Japão. E o Japão também era um império e, portanto, o Japão também tinha ideias imperialistas e expansionistas. Só que os dois impérios estão interessados no mesmo território. É claro que vai dar conflito entre eles. Então, em 1904, teremos uma guerra entre Rússia e Japão. E aí você pode ficar pensando o seguinte, bem, Rússia é um país gigantesco. Japão é uma ilha pequena. Portanto, se for levar em consideração o tamanho territorial ou até a população, a Rússia parece levar bastante vantagem com relação ao Japão. No entanto, o que vai acontecer é que o Japão sai vitorioso. O exército russo era extremamente mal preparado, mal treinado e mal equipado. Portanto, não adianta ter superioridade numérica se for despreparado, se for mal equipado, se não conseguir enfrentar um inimigo que está melhor preparado. E o Japão vai sair vitorioso. Ser derrotado numa guerra é sempre ruim. Se você já está numa situação de crise, como nós já vimos na aula passada, a Rússia estava, a situação se agrava ainda mais, porque toda a guerra precisa de investimento, precisa comprar armamento, munição, suprimento, enfim, precisa gastar dinheiro com a guerra. Se você é derrotado, todo esse dinheiro é jogado fora, todo esse dinheiro é desperdiçado. Então vai agravar ainda mais a miséria da Rússia. Então, em 1905, cerca de 150 mil pessoas assinaram uma petição, fizeram um pedido para encaminhar ao czar. O que tinha nessa petição? Melhores condições de trabalho, estabelecimento de um salário mínimo que ainda não existia, que fosse estabelecida uma jornada de 8 horas de trabalho por dia e o fim do trabalho extraordinário. Então os manifestantes pegaram essa petição e foram encaminhar ao czar. E o czar, nesse momento, estava no seu palácio de inverno. Então os manifestantes foram para lá para levar essa petição, mas foram reprimidos com extrema violência. Era isso que o czar sabia fazer,
reprimir com muita violência. E aí esse episódio vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. Na página 37 da apostila haverá aqui um quadrinho que vai falar um pouco mais sobre o Domingo Sangrento. Vamos ler aqui. No domingo, dia 22 de janeiro de 1905, uma procissão de cerca de 200 mil pessoas desarmadas, muitas delas com ícones religiosos na mão, seguiram o padre Gapon pelas ruas cobertas de neve de São Petersburgo até o Palácio de Inverno do czar. O palácio estava guardado por um esquadrão de cossacos, as tropas de elite do imperador, com as suas espadas na mão. De repente, veio a ordem de ataque e os cavaleiros avançaram sobre a multidão, pisoteando homens, mulheres e crianças. A seguir, veio a infantaria, atirando contra os manifestantes. Muita gente não conseguiu fugir. Quando finalmente a procissão foi dispersada, a neve estava manchada com grandes poças de sangue e coberta por milhares de mortos e feridos. Então, esse acontecimento foi bastante traumático. Vocês viram que o texto disse que a população foi desarmada e muitos deles com ícones religiosos na mão, carregando cruz na mão, coisas do tipo, para demonstrar que eles estavam indo pacificamente. Mas o imperador não quis negociação com eles. Então colocou a cavalaria em cima, depois colocou a infantaria em cima atirando. Muita gente morreu pisoteada na fuga. Portanto, o massacre foi gigantesco. Como o texto disse, depois que a multidão foi dispersada, a neve estava coberta de sangue. E é claro que essa notícia vai se espalhar por todo o território russo. Foi uma medida muito violenta e muito traumática também para os russos, o Domingo Sangrento. E ele vai ser um ponto de virada. Após o Domingo Sangrento, o czar perdeu apoio das Forças Armadas, dos operários e dos camponeses. O apoio que já era pequeno desses grupos agora ficou ainda menor. Então, agora vai ter um ponto de virada. Os operários da indústria têxtil na Rússia vão criar um conselho. E aí vai ser muito importante. Esse conselho é chamado de sovietes. Então, inicialmente, essa palavra soviete vai aparecer várias vezes. Inicialmente, o soviete era um grupo de trabalhadores da indústria têxtil. Então, formaram ali um conjunto, um conselho, que tinha o objetivo, claro, de buscar melhores condições de trabalho e de vida. O czar, para tentar amenizar todo esse problema que ele ajudou a colaborar com o uso da violência, assinou um documento chamado Manifesto de Outubro, com o objetivo de tentar acalmar a população. O que ele prometeu no Manifesto de Outubro? Primeiro, criar um parlamento nacional, a Duma, ou Duma. Criar um parlamento onde que, a princípio, daria a ideia de que haveria participação popular nas tomadas de decisão. E também prometeu fazer uma nova Constituição. E quem sabe nessa Constituição limitar o poder imperial. No entanto, na prática, o parlamento, a Duma, continuou limitada. E o czar continuou com o poder absoluto. Então, ele propôs criar o parlamento, mas limitou as ações do parlamento. E continuou com o poder absoluto. Gente, lembrem-se que o Nicolau II fazia parte da família Romanov, que estava no poder desde o século XVII. Então, a forma que ele conhecia de governo era sempre essa, absoluta. Ceder o seu poder era uma coisa que não passava na sua cabeça. Para ele era algo impensável. Até que em 1914 as coisas se agravam bastante. Então, haverá muitas revoltas e greves no território russo. E aí, em 1914, começa a Grande Guerra, que nós estudamos anteriormente. A população esperava, diante de todo o cenário complicado que a Rússia estava, esperava ficar de fora da Grande Guerra. Mas, de novo, a Primeira Guerra também tinha questões imperialistas envolvidas. O czar tinha essas ideias imperialistas, então ele resolve entrar na guerra, não quis ficar de fora. Então, na Primeira Guerra, a Rússia, na Grande Guerra, a Rússia entrou porque o czar cobiçava território na região dos Balcãs. Ou seja, mais uma vez, a ideia de expansão de domínio e de território. Então ele entrou pela Tríplice Entente na guerra.
Ficaram 3 anos no conflito, com muitas baixas e recuo. Lembrando que as tropas da Rússia eram muito pobres, muito fracas, muito mal treinadas. Até que o território russo é invadido pela Alemanha. Então, o czar vai culpar os seus generais pelas derrotas, pelo fracasso na guerra. E o que ele resolve fazer? Ele tem a ideia brilhante de assumir ele mesmo o comando das tropas, como se o problema fosse de comando. O problema não era de comando, o problema era de preparo, era de condição de tropa. Então, quando ele assume o comando das tropas para tentar elevar a moral da tropa, a situação não vai mudar, porque o problema não era de comando. E as derrotas continuaram. Só que agora tem um detalhe. Se ele assume o comando da tropa e a tropa é derrotada, a responsabilidade pela derrota cai sobre ele. Agora ele não tem quem culpar. Antes ele podia culpar seus generais. Você troca o general e pronto. Você joga a culpa no general, troca ele e pronto. Agora que ele assumiu o comando sozinho, a derrota cai sobre ele. Então ele recebe a culpa pelo fracasso das tropas. E é claro que a impopularidade dele vai aumentar bastante. Então, o alto exército russo e a Duma, o parlamento, vai exigir a abdicação do czar, que ele saia do poder, que ele abre mão do poder. E aí, eles vão formar um governo provisório. Quem vai governar agora vai ser um membro da Duma. Portanto, agora eles jogam o czar de lado e começam a administrar o território russo, um grupo de pessoas que pertencia ao exército e aos membros do parlamento. Os operários não vão ficar de fora, vão começar a formar conselhos. Lembre-se que esses conselhos, grupos, eram chamados de sovietes. Então, cada classe vai formar um seu grupo e esses grupos são sovietes, são chamados de sovietes. E aí eles aliaram aos bolcheviques. Vocês se lembram, vamos voltar no início da aula, que os bolcheviques era a parte do partido que defendia a passagem para o socialismo de maneira mais rápida, mais radical, de forma revolucionária, se for preciso até com o uso da violência, tá certo? Então, os operários se aliaram aos bolcheviques, porque eles perceberam na cabeça deles que a mudança não dava para esperar, não dava para ser gradual, precisava ser rápida, precisava ser para já, tá certo? Então essa aqui é a nossa segunda aula. A partir da próxima aula nós vamos entrar de fato nas revoluções. Vocês perceberam, conheceram o cenário e perceberam agora qual foi o caminho que foi conduzido até as revoluções acontecerem, tá certo? Mas essas revoluções nós vamos ver na próxima aula.